Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais um momento de oração e aqui mais uma vez a gente se encontra com o Senhor. Mais uma vez aqui a gente se coloca na presença de Deus para celebrar a nossa vida, para pedir o quanto Deus nos quer, o quanto Deus junto conosco vai caminhando, né? Então, vamos juntos pedir esta presença, vamos juntos pedir este amor, essa ternura de Deus sobre a nossa casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que Deus te abençoe cada vez mais, né? Que você possa, né, sempre seguir com muita força, com muita coragem, se colocando na presença de Deus. Eu espero que você tenha acordado bem, eu espero que você esteja bem. E vamos, né, confiar sempre, né? Essa semana a gente tem visto, né, tantas demonstrações de amor, de presença de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, e a gente vai caminhar com Ele. Hoje, mais uma vez, né, a gente vai ter uma lição muito grande, do grande amor que Deus tem para conosco, para com a nossa família e para com tudo aquilo que está ao nosso redor. Deus seja louvado por isso. Vamos pedir, né, muito amor, vamos pedir muito cuidado, vamos pedir muita ternura, vamos pedir que o Senhor sempre nos auxilie em todos os momentos da nossa vida. Então, né, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus hoje coloque a mão sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você está vivenciando e que Ele te ajude cada vez mais, cada vez mais. Hoje a gente vai olhar para aquela expressão tão linda, né? Eu quero misericórdia, quero amor, quero misericórdia. Vimos ontem uma história linda, né? Vimos ontem uma história linda, de que as pessoas que a gente ama, a gente não deve desistir, né? As pessoas que a gente quer bem, as pessoas que a gente quer ao nosso lado, a gente jamais deve desistir delas, né? E aí a gente viu a história daqueles amigos que viram em Jesus, né? Que viram em Jesus uma oportunidade maravilhosa para aquele amigo que estava paraplégico. E Jesus fez toda a diferença na vida dele. É por isso que a gente não desiste de ninguém. É por isso que a gente não abre mão de ninguém. É por isso que a gente busca sempre essa presença maravilhosa, né? Por isso que a gente sempre se entrega aos cuidados do Senhor. E hoje nós vamos ver uma história linda, maravilhosa. Hoje a gente vai ver a história de Mateus, né? Lá está Mateus sentado na coleteria de impostos, né? Lá está Mateus no meio de tanto pecado. Lá está Mateus sofrendo. Lá está Mateus, né? Passando por tantas dificuldades. Verdade, Mateus está doente, né? Mateus, ele está doente. E ali chega Jesus, né? Quando eu digo doente, né? Doente espiritualmente, doente das suas atitudes, das suas ações. E quando chega Jesus e vê aquela cena, Jesus viu ali um homem, Jesus viu ali um filho de Deus. E aí começa, né, a mudar todas as coisas. Todas as coisas começam a mudar. Todas as coisas começam a dar certo, né? As coisas vão indo para frente, porque Jesus chega e diz para Mateus: Mateus, hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou na tua casa. E todos nós temos um pouco de Mateus, né? Mateus, hoje eu vou na tua casa. E aí esta visita de Jesus, né? Esta visita de Jesus, ela é maravilhosa, né? Essa visita de Jesus, ela é maravilhosa porque a gente vê, né, que aonde Jesus chega, as coisas vão ganhando um colorido diferente.
a ordem vai se instaurando. Aquilo que talvez não é bom, aquilo que talvez precisa e pode ser diferente, começa a ser diferente. E aí a gente vê, né? Tantas coisas lindas, tantas coisas boas que vão acontecendo. Deus seja louvado por tudo isso. Deus seja louvado, né? Porque Ele não vai perder nenhum de nós. Então, que o seu dia seja abençoado. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Jesus hoje visite a tua casa. Que Jesus hoje visite todo o ambiente que você estiver e que você frequentar. E é por isso que a gente vai dizer assim, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com certeza, esta luz, esta presença do Espírito Santo que vem sobre o nosso coração, a gente sente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E já vai colocando no teu coração, não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Não são aqueles que estão bem que precisam de cuidado, mas sim aqueles que precisam de atenção, aqueles que estão passando por um momento às vezes difícil e complicado. São esses que precisam, né, de amor, são esses que precisam de cuidado, são esses que precisam de ternura. Então, né, Deus seja louvado, né, pelo nosso olhar de cuidado e de amor. A gente vai ver hoje no Evangelho, sabe, tem algumas atitudes que elas são capazes de salvar e de mudar a história. Você lembra do Evangelho de ontem? Você lembra como a gente terminou o Evangelho de ontem? Nossa frase de ontem era essa, né? Eu não desisto de quem eu amo, né? Lembra, né? Eu não desisto de quem eu amo, de quem eu quero bem, eu jamais vou desistir. Foi assim que a gente terminou o Evangelho de ontem. E hoje a gente vai ver Jesus também não desistindo de quem ele queria bem. Quando Jesus enxerga Mateus, ele não desistiu de Mateus, muito pelo contrário. Ele se aproximou. E essa aproximação, ela cheira cuidado, compreensão, amor, ternura, porque Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e então eles perguntaram aos discípulos:
Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? E Jesus ouviu a pergunta, olhou para eles e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí hoje a gente entra na dinâmica deste evangelho, né? A gente vê uma atitude linda de Jesus, mas essa atitude linda de Jesus, ela precisa ser colocada dentro de um contexto que é maravilhoso, né? Veja, Jesus é a esperança para os pecadores. Jesus sempre vai ser uma esperança muito grande para cada um de nós. Porque assim, né? Não é aqui, né, também diminuindo a nossa vida, não é aqui também apontando o dedo e jogando pedra em ninguém. Não, não, sabe que não é isso, mas todos nós somos pecadores, né? Todos nós temos nossas limitações. Todos nós, às vezes, metemos as mãos pelos pés. Todos nós, às vezes, a gente acaba, né, se passando. E Jesus, ele sempre será uma esperança para os pecadores. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a esperança para qualquer pessoa. E aí você vai entender por que a gente terminou o evangelho de ontem dizendo assim, né? Eu não desisto de quem eu amo. E é verdadeiro, né? Ontem a gente viu aquela história linda, né? Onde a gente viu aquela história linda daqueles 4 amigos que levaram o amigo paralítico até Jesus. Eles não desistiram, né? Eles não desistiram. E a gente não deve desistir de quem a gente ama. E aí hoje a gente vai entender uma coisa muito bonita. A gente também precisa ser humilde. A gente também precisa ser humilde. Reconhecer que talvez a gente está fraquejando aqui, ali, né? A humildade, ela é a porta de salvação para qualquer pessoa. Olha Pedro, né? Quando traiu Jesus, caiu de joelhos, né? Ele foi humilde. Ele reconheceu: Senhor, eu sou fraco, eu errei. E aí, né, aquele filme da Paixão de Cristo, né? A gente vê Jesus olhando nos olhos de Pedro e encorajando, dizendo assim: Pedro, levanta. Eu sei que tens medo. Eu sei que às vezes tem dúvida, mas eu preciso de você, Pedro. Levanta. Levanta, Pedro. Vamos. A gente celebrou domingo passado, né? Pedro e Paulo. A humildade sempre vai ser a porta de entrada para a mudança na nossa vida. Pedro foi humilde, aceitou o conforto, a força de Jesus, tanto, né, que aí a gente vê que se tornou o primeiro papa. Ao contrário, Judas também traz Jesus, né? E aí a gente vê, né, a arrogância, a prepotência fez com que ele se perdesse. Sabe, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: a igreja rejeita, a igreja condena, a igreja não abençoa, a igreja não apoia. Ei, cuidado, não é bem assim. A igreja, ela jamais vai rejeitar alguém. A igreja não condena alguém. O que a igreja não aceita, o que a igreja condena é o pecado.
é o pecado. Sabe, Jesus não aceita o pecado, não dialoga com o pecado. Sabe, meu irmão, minha irmã, então, eu lá de vez em quando eu tenho escutado as pessoas dizendo assim, a igreja me rejeitou, a igreja me condenou. Peraí, vai com calma, a igreja não te rejeitou, a igreja não te condena, mas não queira estar dentro da igreja e viver uma vida toda errada. Não queira dizer eu sou de Deus e viver uma vida toda errada, toda complicada. Não. Aí também não, porque, veja, né, Jesus, ele não aceita o pecado. Ele não dialoga com o pecado. O reino, né, a gente tem que saber que a vida é feita de escolhas. Ou a gente escolhe o reino de Deus, né? Ou a gente escolhe o reino de Satanás. Os dois são dois reinos totalmente opostos. O pecado jamais deve ser considerado bom, aceitável, normal. Ei, coloca tua mão no coração. Sabe, né? A gente precisa tomar esta consciência. O pecado, né, jamais deve ser considerado bom, aceitável, normal. Isso é pecado, mas pode fazer? Não, o pecado não. Por isso que a Igreja Católica, às vezes, ela é taxada, né? Porque ela busca a verdade. E ela sempre vai buscar a verdade para os seus filhos, para as suas filhas. Nós professamos uma fé, nós temos uma religião, nós temos um segmento onde o certo é o certo. O certo é o certo. Né? A gente vê, né, na nossa igreja não pode tudo. Na nossa igreja a gente tem compromissos. Nossa fé em Jesus, ela gera compromissos em nós. Por quê? Porque a gente sabe que o pecado, ele vai destruindo. Ele vai arrebentando. Ele vai tirando a vida das pessoas. Vejam, é por isso que Jesus vai ao encontro de Mateus. Jesus vai ao encontro de Mateus porque ama Mateus. Ou seja, Mateus é filho de Deus. As escolhas de Mateus não foram boas. Não estão sendo boas. Mas quando Jesus passa por ali, ele vê Mateus. E vê em Mateus um filho que precisa de amor, que precisa de libertação. E aí eu volto ao evangelho de ontem, né? Aqueles 4 ou 5 amigos, eles não desistiram do amigo paralítico travado na cama. E a gente não deve desistir de quem a gente ama, né? A gente não deve desistir de quem a gente ama. Mas quem a gente ama também precisa saber o que é o certo e o que não é certo, sabe? Né? O que a gente é, quem a gente ama, quem a gente quer bem, a gente precisa mostrar o caminho, ajudar a sair daquilo que tira a paz, daquilo que prejudica. Porque veja, Jesus viu Mateus. Foi Jesus quem viu Mateus. E Mateus estava sentado na banca de impostos. Ou seja, ele estava enraizado no pecado. Ele estava enraizado no pecado. Ele estava enraizado no pecado. Ele era cobrador de impostos. Ele fazia coisas injustas. Ele roubava. Ele enganava. Ele adulterava pesos, medidas, contratos. Ele adulterava. Ele era corrupto, né? Por isso que ele é um publicano, ou seja, um pecador público. E é por isso que Jesus tem um embate, né, ou uma dificuldade com os mestres da lei, porque eles sabiam quem era Mateus. A fama de Mateus não era boa. Mateus era companhia a ser evitada, a ser evitada. E aí entra Jesus na história. E veja, Jesus diz, Mateus, levanta, hoje eu vou na tua casa. O que significa isso? Mateus, levanta, Mateus, eu vou te ajudar a mudar de vida.
Porque Mateus também sofria. Mateus estava sofrendo, sim. O pecado faz a gente sofrer. Mas sabe, tem algumas pessoas que às vezes elas não suportam a dor e o sofrimento e elas acabam inclusive tirando a sua vida. Né? Você deve conhecer pessoas que não suportaram o peso, né? Às vezes de cobrança, de situações complicadas, difíceis até de pecado, e acabaram tirando a sua vida. É por isso que Jesus anda muito preocupado com Mateus. Ele chega ali e ele diz: Mateus, levanta, ou seja, eu vou te ajudar. Mas Senhor, tu me conheces? Sim, te conheço, te quero bem, eu te amo, deixa eu te ajudar. Eu vou na tua casa. O que significa eu vou na tua casa, né? O que é a casa para nós? A casa é intimidade, né? Você não leva qualquer pessoa para dentro da tua casa. Você não convida qualquer pessoa para entrar na tua casa, né? Você não leva qualquer pessoa para conhecer os cômodos da sua casa. Mateus, hoje eu vou na tua casa, Mateus. Eu vou na tua casa, significa, né? Eu vou entrar, né? Eu vou te ajudar. Eu quero estar com você. Sabe, eu quero estar com você. E o que nos ensina hoje esta passagem na banca? Existem alguns trabalhos que não são justos, que moralmente são ruins. Padre, mas dá dinheiro, padre. Mateus era um grande pecador, ele nos ensina que tem alguns trabalhos que não são justos, que não são morais. Padre, mas dá dinheiro, e daí? Dinheiro não é. Dinheiro injusto é dinheiro maldito. Dinheiro injusto é dinheiro maldito. Se você passa por cima de alguém, se você tira dinheiro de alguém injustamente, é dinheiro maldito. É diferente, né, da expertise de mercado, ou seja, eu estou ligado nas oportunidades, tá, e tudo mais. Totalmente diferente, mas existem algumas atitudes que elas não são justas, não são boas. Jesus chama o pecador, entra na casa dele e começa a transformar. Sabe, Jesus me quer, Jesus te quer, e Ele vai ajudar a libertar aquilo que está te atrapalhando. É isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Irmão, irmã, Jesus vai te ajudar. Ele vai te libertar. Sabe? E é o mesmo chamado, e o que precisa mudar, vai mudar. Hoje para nós, né? É tão lindo, né? Eu não vim chamar os justos. Não são os sadios que precisam de médico, né? Aprendam de mim o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. Aprenda de mim o que significa eu quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero atenção, eu quero amor. E é assim, né? Olha que lindo, olha que maravilhoso isso. E aí a gente vai entender uma coisa muito bonita na nossa vida, né? A gente vai entender uma coisa muito bonita na nossa vida. A gente vai entender que Deus, Ele nos ama, Ele nos quer bem. Por isso que a gente nunca deve desistir de alguém que tropeçou. Por isso que se a gente ama alguém, e esse alguém está passando por uma outra situação, a gente deve ser a mão estendida e não o dedo apontado. Se tem alguém que fraquejou, a gente deve ser o ombro amigo e não a língua maldita, faladora, fofoqueira, que vai espalhando isso ou aquilo e assim por diante. Sabe, né? A gente precisa ajudar os outros a dar esse passo. Isso significa eu não vou desistir de quem eu amo, de quem eu quero bem. Por isso, né? Por isso vamos a gente colocar no nosso coração sempre essa docilidade, sempre esse olhar e perceber, esta pessoa tem dom, esta pessoa tem capacidade, esta pessoa tem tantas potencialidades, talvez ela tenha isso ou aquilo que precisa ser moldado, que precisa ser mudado. Não tem problema.
a gente pode mudar, a gente pode moldar, a gente pode ajudar, né, com que a pessoa né, tome consciência. E aí que vem aquele momento tão lindo que a gente aprendeu hoje e ontem e que serve para hoje. A gente deve convidar as pessoas, vamos participar de um retiro, vamos participar de uma missa. Tem um terço, tem uma missa de cerco de Jericó, tem isso. Vamos lá, eu queria que você fosse junto comigo. Tem um retiro, tem uma missa, tem um terço. Hoje, né? Hoje é a primeira sexta-feira do mês, em muitas igrejas tem adoração. Vamos junto comigo? Porque quando a gente leva as pessoas para Jesus, Jesus enxerga as pessoas, enxerga o coração, não a casca, enxerga a potencialidade e não aquilo que foi tropeçando. E aí Jesus começa a transformar, a mudar, a restaurar, a fazer nova todas as coisas, sabe? E é assim que a gente vai, e é assim que a gente vai aprendendo. E é assim que a gente vai restaurando e salvando as pessoas com quem Deus nos quer bem. Então olha só, né? Você hoje pode e deve ser como Jesus. Meu irmão, minha irmã, você hoje pode ser como Jesus. Trate o outro com amor, com misericórdia, com cuidado. Sabe, você nunca vai perder por isso. Talvez vai passar por os incômodos, né? Os momentos de raiva, né? Mas tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte, né? Mas assim, sempre confiando, né? Sempre estendendo a mão, sempre, né? Sempre, né? Confiando que o outro possa melhorar. Eu quero o amor, misericórdia e não condenação, não sacrifício. E é assim que a gente vai mudar sempre a vida de alguém. Então lembra, né? Lembra? A gente conclui uma semana onde a gente teve evangelhos tão fortes, né? E Mateus é fantástico. O evangelista Mateus é fantástico, porque ele vai retratando muito da vida dele, do que Jesus fez na vida dele. Então a gente vê, né? A gente vê quantas coisas lindas a gente pode fazer. Então, a gente conclui essa semana, né? Hoje é sexta-feira, com esse grande presente de Deus. Mateus, levanta. Mateus, solta este fardo. Mateus, abandona esse medo. Mateus, abre mão desta angústia. Mateus, solta o que está te travando. Eu quero ir na tua casa. E aí vem, né? E aí vem todo um processo de mudança na vida de Mateus. Aí sim, né? Ele se torna um homem bom, um homem justo, um homem feliz. Um homem feliz porque ele pode andar pelas ruas de cabeça erguida. Não deve mais nada a ninguém. Jesus salvou a sua vida. Jesus salvou a sua vida. Sabe? E aí Jesus vai transformando toda e qualquer coisa. Tá bom? Então a gente hoje, né? A gente hoje vai finalizar esse nosso momento, né, de oração. A gente vai viver este momento, vai finalizar esse momento aqui de oração. A gente se encontra, né, na segunda-feira, aonde, né, ao vivo, 7 horas da manhã. A gente sempre tem esse momento maior. Durante o dia, né, como você pode ver nas nossas redes sociais, né, sempre tem uma publicação de uma oração. Ora é Ave Maria, ora é uma mensagem para você rezar e que vai te fazer bem, né? E a gente sempre está, né, chegando até você, de um jeito ou de outro. Tá? Então agora, qual vai ser a frase do nosso dia? Qual vai ser a frase, né, para nós, para esse dia? Né? A frase vai ser esta: Deus me quer bem. Escreva ali, né? Diga para você primeiramente, né?
Deus me quer bem. Deus me quer bem. Diz aí, né? Diz para você, diz em voz alta. Deus me quer bem. Deus me quer bem. E agora, se você quiser, né? Escreve aí na linha do tempo, né? Eu até nem diria se você quiser, né? Gostaria que você escrevesse aí na linha do tempo. Deus me quer bem. Né? Escreve aí, né? Deus me quer bem. Deus me quer bem. E aí, quando a gente sabe que Deus nos quer bem, a gente fica mais em paz, né? A gente fica mais tranquilo, o coração fica mais leve, a gente ganha força para vencer as nossas batalhas. Deus me quer bem. E ponto final, né? Deus me quer bem. E aí a gente vai vencendo todas as outras coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem. Nos encontramos na segunda-feira e não se esqueça da nossa frase do dia. Essa frase vale a pena a gente até escrever num bilhetinho, né? E colar lá no nosso ambiente de trabalho, nossa casa. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Fique bem. Deus te abençoe. Até segunda-feira.